Opa, beleza? Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, a diferença que precisa ser mantida. Pais e filhos não são iguais. É muito comum, às vezes, os pais, ou os próprios mentores, ou os próprios responsáveis e até mesmo os professores e tutores se igualarem para tentar buscar uma proximidade, tentar buscar uma amizade, acabar, não, porque eu sou seu amigo. Sim, o pai sempre vai ser amigo do filho, sempre vai ser querido, mas existe uma hierarquia, existe uma diferença. Primeiro, é lógico que não são iguais por causa das diferenças de, além da maturidade, da vivência, das experiências, pais também não são iguais os filhos no tratamento. O amor dos pais nunca vai ser igual ao amor de um filho. É muito comum a gente ver na velhice pais sendo abandonados. Tem até alguns memes, algumas frases por aí. Um pai e uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai e uma mãe na sua velhice. Mas não estou falando só de velhice, eu estou falando na atualidade, na vida de relacionamento. A gente sabe que um pai e uma mãe pode até às vezes largar de comer para dar de comer para um filho, vai largar de comprar uma roupa boa para ele para comprar uma roupa boa para o filho. Mas, ao contrário disso, é muito difícil você ver um filho largar de comer, largar de lugar, largar de gastar, largar de comprar algo para ele, para pensar nos pais. Então, nós precisamos colocar esse padrão de entender que os filhos, eles não têm o direito de magoar os pais, de diminuir, de humilhar, de falar palavras pesadas, faltar com o respeito, porque existe um diferencial de tratamento. E o pai, a mãe, também não tem que se condicionar a essa condição e aceitar tudo, simplesmente porque aquela pessoa é filha. Ou seja, os pais não têm a obrigação, depois da maioridade dos filhos, de continuar bancando, cuidando e aceitando seus filhos dentro de casa. Então, dentro das nossas casas, lá tem as maneiras de fazer, tem os princípios éticos, morais e comportamentais que eu, como pai, inseri dentro do meu lar. E quem chegou depois, que são os filhos, vão ter que se encaixar nesses padrões e cumprir isso, que são diretrizes, são valores inegociáveis da minha família. Mas o que a gente percebe que no decorrer da vida, nós percebemos que tem filhos que começam a ditar as normas e as regras e os pais começam a acatar essas normas e essas regras, abrindo mão dos seus valores, abrindo mão dos seus princípios, abrindo mão dos seus princípios éticos, legais e morais, para se submeter agora a uma imposição dos filhos. Mas o que você deve entender, filho, ou que faz parte, é que se você não aceita, acha atrasado, ultrapassado os padrões que seus pais levam à vida e têm conduzido e vivido bem até agora, você deve buscar a sua autonomia, buscar a sua estabilidade financeira, buscar seus novos relacionamentos, para aí então você implantar o seu modelo de viver a vida e de fazer as coisas. Mas enquanto você está sendo sustentado, está morando debaixo do teto, está recebendo alimentação, está recebendo suprimento, energia, tudo, você deve corresponder e respeitar quem está fazendo isso. Essa é a maneira da gente ter um bom relacionamento e viver bem. Entender que o filho e o pai, existe uma diferença de tratamento. Eu venho de uma criação, de uma cultura regional também, que eu sou lá do sul, e lá, desde que a gente tem o primeiro emprego, insere no mercado de trabalho, seja ele como pequeno aprendiz, seja ele como ajudante de uma oficina, respeitando os horários de estudos, respeitando a escolaridade, mas nesses outros horários, às vezes já é inserido. Lá eu lembro muito bem que era muito comum um jovem ali após seus 16, 17, 18 anos, quando começava a trabalhar, a própria família
chegar e falar, olha, a partir de hoje que você está trabalhando, você vai pagar uma pensão aqui em casa, para morar em casa. Às vezes a família não tinha necessidade financeira, mas o pai estava ensinando a atitude de responsabilidade, de entender o preço das coisas. Ele estava treinando o seu filho para ser um cidadão respeitado e respeitando também aquilo que chega na mesa, aquilo que ele usufrui em níveis de leito, de quarto, de cobertas, de energia. Então, lá na cultura, no Rio Grande do Sul, quando a pessoa começa a trabalhar, automaticamente o pai, mesmo que seja um valor simbólico, vamos colocar, olha, a conta de água, que geralmente a conta de água é a conta mais barata da casa, seja lá R$50, R$60, a partir de hoje é a sua responsabilidade assumir esse boleto aqui. Para quê? Para inserir naquele indivíduo que o que ele ganha existe responsabilidade. Mas o que nós percebemos às vezes são pais isentando os filhos dessa renda familiar e dessa responsabilidade familiar. E aí ele cresce e se insere na sociedade sem nenhum tipo de responsabilidade. E ele acha que é a obrigação do pai e da mãe custear as suas despesas. Automaticamente começa a se gerar um perfil de uma codependência, porque os pais e as mães, na tentativa de isentar o filho das responsabilidades, assumindo as responsabilidades por ele, resolvendo os problemas por ele, você está criando uma identidade de dependência ou de codependência. Esse adulto, ele vai chegar na vida adulto com grandes problemas de responsabilidade, de administração financeira, de repartição de valores, porque não foi treinado para isso. Eu lembro, numa conversa, eu estava com alguns empresários que tinham sido bem-sucedidos na sua vida, com essa faixa etária de 50 anos, 55 anos, e aí eles estavam conversando, eu estava ali assando carne, era amigo também, mas estava meio que de lado da conversa, e o teor da conversa deles era, olha, eu passei por muita dificuldade quando era criança, né? Foi uma vida bem limitada, bem escassa, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, eu tive que correr, eu que comprava as minhas coisas. Hoje não, hoje eu dou tudo que o meu filho precisa, tudo que ele quer ele tem, hoje aquilo que eu não tinha eu dou para ele, eu corro atrás para dar uma vida tranquila e estável para ele. Aí eu entrei na conversa e falei, então, no meu ponto de vista, é um ponto de vista equivocado, porque nós partimos de uma máxima que tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Então, o que acontece? Se hoje você é um empresário bem-sucedido, você batalhou, conquistou a sua empresa, seus negócios, hoje você está com uma vida toda instável, foi baseado exatamente no modelo de criação que você teve, de correr atrás, de batalhar, de ser responsável, de conquistar as suas coisas. Agora, aquilo que forjou você ser esse indivíduo de conquista de coisas, você quer facilitar para o seu filho, automaticamente seu filho não vai conseguir conquistar as coisas que você conquistou. E nós, como pais, se não fizermos uma reflexão mais profunda, vamos começar a construir isso. E isso está muito ligado ao tema dependência química. Isso está muito ligado ao tema codependência. Porque nós vamos preparando pessoas que não são acostumadas a ouvir não são acostumadas a lidar com frustração. E aí, quando vai chegando a faixa etária da vida dele, ele vai tendo sim para tudo e ele vai dizendo sim para tudo também. Desculpa. Então, nós precisamos entender que existe uma diferença da forma. Amar, ele tem que ser um amor responsável, um amor com limites, um amor treinando a pessoa para a vida lá fora. Nós não criamos filho para nós criamos filho para enfrentar o mundo. E o mundo hoje é um mundo hostil, é um mundo competitivo, é um mundo que aquele que não tem resiliência, aquele que não tem comprometimento, aquele que não tem persistência, ele vai se frustrar.
seja na área profissional, seja na área de relacionamento, seja na área acadêmica, intelectual dos estudos. Então, quando nós privamos nossos filhos das responsabilidades de participação na receita familiar ou até nos afazeres familiares, você está preparando um filho fraco para viver nesse mundo, de um psicológico fraco, de uma mente fraca, aonde quando ele tiver os primeiros contatos com pessoas que vão apresentar para ele substância, vão apresentar para ele uma vida fácil, vão apresentar uma vida de euforia, de festa, de curtição, ele vai abraçar, porque ele não prezou os valores éticos, morais e comportamentais que regeram a sua vida. O que a gente precisa é fazer uma reflexão e voltar para essa base, resgatar esses valores, e isso vai ser através de muitos diálogos francos, de sentar à mesa com os filhos e debater aquilo que está errado, aquilo que precisa ser alinhado. Eu tenho esse hábito. Todas as férias familiares minha com os meus filhos, ele é um tempo de reflexão. Eu paro, analiso, falo, olha, o tempo que você está ficando na internet, eu percebi que nos últimos 6 meses isso atrapalhou o seu desempenho escolar. O tempo que você está ocioso, eu estou percebendo que o seu condicionamento físico não está bom. E nós todos paramos e fazemos uma análise daqueles primeiros 6 meses do ano. E o que nós precisamos continuar incentivando a leitura, o tempo de qualidade, a atividade física e aquilo que está começando a prejudicar a família. E aí a gente estipula novos padrões. Ou retoma algo que era bom e a gente parou, ou começa ou para de fazer algo que a gente acha bom, mas que está prejudicando a nossa vida. Então você, como pai, você não é um amiguinho ou coleguinha, você é um mentor. Não como pai, figura masculina, mas como os pais, tanto o pai como a mãe. Nós somos responsáveis de apontar o caminho, de pegar pela mão, de levar ele para um lugar seguro. Porque todo ser humano, a tendência dele é buscar a parte mais cômoda, buscar a parte mais tranquila, de me aliviar o trabalho de conquistar. Se tem alguém que conquista por mim, eu fico aqui só desfrutando. Só que os pais não são eternos, ele não vai ter para o resto da vida. E o que eu mais presenciei nessa caminhada de recuperação, de lidar com pessoas, foi pais e mães e avós que construíram impérios financeiros e de recursos, mas que quando faleceram, quando morreram, os filhos destruíram tudo, acabaram com tudo, em poucos anos, e nunca mais não conseguiram construir mais nada, porque os pais não treinaram, não prepararam isso para eles. Acharam que conquistando todas essas coisas seria o suficiente, mas hoje pesa sobre nós, principalmente nessa era moderna, onde são milhões de informação, de entretenimento, a um clique, numa tela de celular, onde os filhos estão cada vez mais isolados dentro de um quarto, se isentando dos seus cuidados, tanto com a sua vida pessoal, como até mesmo com as responsabilidades de ajudar em coisas pequenas em casa. Não é pela necessidade de ajudar, mas porque aquilo vai agregar na vida daquele indivíduo. Você está criando um padrão de comportamento. Na minha casa, eu tenho um casal, um menino e uma menina. Então, eu tenho cachorros, eu tenho quintal. Então, eu tenho lá o menino. A responsabilidade dele é colocar água para os animais, é colocar ração para os animais, é coletar as fezes dos animais, é ajudar na manutenção do quintal. É um quintal pequeno, os cachorros é fácil de tratar, eu poderia fazer isso rapidinho, em alguns minutinhos, daria água, daria ração e não teria nenhum problema para mim, não atrapalharia nada meu dia a dia. Mas o que eu estaria passando para ele de responsabilidade, pela idade que ele está, com 11 anos para 12 anos de idade. A minha menina, da mesma forma. E ele estuda, tem a responsabilidade com a tarefa, tem a responsabilidade. Isso não é peso, porque eu estou construindo nele. Nós temos os dias, que é os dias de nós lavarmos o automóvel. Poderia pagar um lava-jato todo mês,
Ok, poderia, mas é que você está construindo um diálogo afetivo, você está observando como que ele comporta, como que ele lida, você vai chamar atenção para ele não ser tão distraído. Olha, você precisa dar uma atenção maior a esse detalhe da limpeza. Você vai afinar e ensinar para ele algo que ele vai fazer uma diferença na vida dele lá à frente. E nós precisamos estreitar esse relacionamento. A minha menina, ela tem as responsabilidades junto com a mãe dela também, de ajudar a manter a cozinha limpa, organizada, com a tarefa de casa, com lavar louça, não atrapalhando a escola, não atrapalhando os deveres escolares. É lógico que isso não é uma obrigação a ferro e fogo dela exercer. Não, a prioridade são os estudos, são os trabalhos escolares, são as tarefas escolares, mas ainda sobra muito tempo livre. Então ela tem os horários dela de internet, ela tem os horários dela acessar o que ela precisa acessar, mas tem os horários dela de aprender o que é responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos formando uma esposa, uma mulher, uma administradora do lar, alguém que vai gerir toda a sua casa. Mesmo que ela não tenha necessidade de ficar trabalhando como do lar, ela possa ter uma auxiliar, uma doméstica, mas ela vai entender ou valorizar aquela pessoa. Então nós como pais precisamos acordar, nos atentar e resgatar isso, porque senão o seu filho vai sofrer uma consequência futura de não estar preparado para o mundo da forma que ele é hoje, e automaticamente vai deixar lacunas, vai deixar portas abertas para que o próprio mundo do prazer, da luxúria, das substâncias psicoativas, das drogas, ocupem esse espaço, ocupem esse lugar. Então, esse vídeo hoje, ele é um alerta para os pais, fazer uma autorreflexão de como está sendo a sua tratativa com a sua família, porque é sua responsabilidade. De como você está conduzindo, como você está gerindo o seu tempo, como você está gerindo o seu relacionamento, porque isso tem resultados definitivos no sucesso dos seus filhos. E o sucesso que a gente está falando não é o sucesso só de ganhar dinheiro, ficar rico e ser bem sucedido financeiramente, mas o sucesso na sua vida de relacionamento futuro, seja ela com esposa, seja ela com os colegas de trabalho, de profissão, seja ela também com relacionamento social, de ver o próximo. E isso é a nossa responsabilidade, é assim que nós devemos proceder. Então fica a dica, não desça no mesmo nível de querer ser coleguinha, amiguinho. Existe uma responsabilidade, pai não é igual filho, mãe não é igual filha. Você pode sim ter amizade, trocar ideia, brincar e rir, mas vai chegar a hora que pesa sobre você a responsabilidade de decidir para onde você vai conduzir a sua família e o que você vai colher lá na frente, ok? Fique com a gente para mais vídeos e até a próxima.